Vamos falar hoje como começar a correr. Então, a nossa live de hoje, nosso tema de hoje, como vamos começar a correr, como você pode começar a correr, primeiras coisas que você precisa para você começar a correr. Então, se você tem alguma dúvida, já manda aqui pra gente. Hoje vamos falar como começar a correr. É um assunto muito legal, eu adoro falar sobre esse assunto, porque eu passo assim, eu dou um passo a passo do início, do primeiro momento que você tem que tomar a decisão, até a dica de você ir dar os seus realmente primeiros passos. Amanhã, por exemplo, você já pode ir fazer uma corridinha. Eu vou te explicar tudo hoje, olha que bacana. Então, a gente vai passar aqui várias informações que eu preciso que você, inclusive, anote. Então, aproveita, pega o papel, uma caneta, porque tem algumas informações técnicas que você pode voltar depois assistir de novo. O conteúdo não tem problema, mas vai anotando, porque é bom você fazer o exercício junto comigo. Por exemplo, quando a gente falar de frequência cardíaca e de pace, você vai precisar anotar algumas coisas, e se você for praticando junto comigo, você vai conseguir já calcular aí a sua frequência, entender, tirar as dúvidas aqui comigo, tá bom? Então pega um papelzinho, uma caneta perto de você, abre o seu bloco de notas, mas se você abrir o bloco de notas do seu celular, provavelmente você está assistindo no celular, você não vai conseguir acompanhar. Então é uma sugestão, tá bom? Mas não tem problema, porque você pode voltar o vídeo várias vezes depois que ele vai ser disponibilizado a gravação, e você consegue voltar e refazer, tá bom? Então vamos começar. Como eu começo a correr? O nosso tema hoje é como eu começo a correr. Então vamos lá pelo iniciozinho de tudo, maravilhosa? Veja bem, o início de tudo é você tomar a decisão, a ação de começar. Então essa é a parte principal. Eu quero, eu vou fazer e eu vou começar a correr. Bom, tomada a decisão, que é fundamental. Sem essa decisão, e você já está aqui, como você já está aqui, está me ouvindo, vai escutar toda essa live, todo esse conteúdo, é porque você quer começar. Então, essa decisão já foi tomada e você está de parabéns. Essa decisão é a fundamental. O resto é consequência do dia a dia. Então, tomamos a decisão, e o primeiro passo para você começar a correr é tomar a decisão. Bom, o segundo passo é por que você quer correr. Bom, maravilhosa, eu gosto de dizer uma frase que é de um filme que se você não assistiu, assiste, tá bom? Que é Alice no País das Maravilhas. É um filme cheio de contextos muito interessantes, filosóficos para a nossa vida. E ela tem uma seguinte situação, onde a Alice encontra o coelho e ela fala assim: coelho, essa estrada, eu vou, para onde, né? Ela pergunta, para onde essa estrada vai? Aí o coelho pergunta, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. E ele diz, então pode ir, porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E essa historinha, né, essa fábula, esse contexto, esse diálogo da Alice nos País da Maravilha, tem uma profundidade que a gente às vezes nem se dá conta disso, e é realmente muito profundo. Se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer lugar serve. E isso serve para qualquer situação da nossa vida, inclusive na corrida, na prática de atividade física, no resultado da nossa performance, do nosso corpo, do nosso emagrecimento, da nossa saúde. A gente precisa saber para onde a gente vai, porque senão a gente não mede. Se a gente não mede, a gente não tem resultado. Se a gente não tem resultado, a gente fica desmotivada e desiste no caminho. E eu vou dizer para você, 100% dos problemas da falta de resultado com qualquer caminho que você tome a decisão, vou botar assim, não, vou botar 90%, porque tem coisas, né, que tem 1% aí que não está sobre a nossa governança. É a gente desistir no caminho, no processo. E desistir não é, eu fiz tudo que eu tinha que fazer e não conseguiu. Não. Desistir é, estou fazendo, estar difícil, ou eu não estou motivada, e aí você desiste, né? Porque tem coisas que você pode fazer até o final e no final dela não dá certo, né? Isso acontece na vida. Várias coisas. Você não desiste, vai até o final. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um relacionamento ruim. Quem nunca já teve aquele namorado que você sabia que não
valia ali a sua energia, o seu esforço, e você ficou lá até o fim e no final não deu certo, aí você fala, puxa, não deu certo, será que eu desisti? Não desistiu não, porque quando não vale a pena a gente abandona. Mas com relação a emagrecimento, boa forma, resultado da atividade física, 99% das possibilidades de não dar certo é porque a gente não desiste no caminho. E por que a gente desiste no caminho? É porque a gente não sabe para onde vai. Né? A live passada eu falei um pouquinho sobre isso, que é você estar aliado com a atividade que vai te trazer o resultado que você quer, que é o porquê. Então, por que você quer correr? Porque a corrida ela é versátil, ela tem milhões de possibilidades. Você pode correr para correr uma maratona, você pode treinar para correr 10 quilômetros, você pode correr meia hora para emagrecer, você pode correr apenas para correr por lazer. Então, tem uma infinidade de possibilidades que a corrida te entrega e você precisa saber o porquê você está correndo, porque isso vai fazer com que você escolha o treino ou defina o treino corretamente, né? Porque vamos imaginar que você gostaria muito de correr 10 quilômetros e você começa a correr e você quer correr 10 quilômetros e durante o caminho você fica aí, corre meia hora um dia, corre 20 minutos no outro dia, corre 30 minutos, ou todo dia você corre 30 minutos. Sabe quando você vai conseguir correr 10 quilômetros? Nunca! Porque você não está com um treino compatível a te levar ao 10º quilômetro, né? E assim vai. Vamos imaginar que você queira emagrecer. E aí você está fazendo treino de corrida ou de caminhada com corrida 2 vezes na semana. 2 vezes por semana não vai te entregar um gasto calórico suficiente para te ajudar aí num processo de emagrecimento talvez, e aí você culpa a corrida ou a caminhada e não consegue emagrecer e você acha que foi a culpa da corrida e para de treinar. Então o porquê ele vai aliar junto com o melhor treino para você fazer. Então a gente precisa ter um porquê. O porquê pode ser, o porquê é muito íntimo, tá maravilhosa? O porquê eu quero entrar numa calça nova, o porquê eu quero ficar com as pernas mais saradas, o porquê pode ser eu quero conseguir correr 5 km, porque eu acho lindo correr 5 km, eu acho lindo as pessoas correrem. O porquê é seu, você faz dele o que você quiser, ele só precisa ser importante para você. Sendo importante para você, você se conecta com ele e ele vai fazer com que você não desista. Para isso, precisa saber o porquê. Bom, esse é o nosso segundo passo. Então, para eu começar a correr, a Alessandra já disse que eu preciso da decisão. Quero correr. A segunda é o porquê. Então, pensa aí no porquê. Se você quiser colocar para mim aí o porquê você quer correr, eu consigo até te ajudar o que você precisa fazer para conseguir esse porquê, tá bom? Eu queria para emagrecer, perder mais gordura na barriga. Aguenta aí, Lúcia, que a gente vai falar sobre isso também. Vai dar tempo de falar também sobre as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, isso já é fantástico. A Lúcia já tem a ação, ela tá aqui, ela quer saber por que ela quer correr. E agora ela já tem o porquê. Ela quer ajudar, quer que a corrida ajude, né, no processo de emagrecimento. Fantástico. Lúcia, mais importante também, tá? Defina claramente a sua meta. Você já sabe que você quer emagrecer, agora você precisa definir quanto você quer emagrecer, em quanto tempo você quer emagrecer, e você falou perder mais gordura na barriga. Pensa assim, o que seria ideal para sua cintura, né? Vamos imaginar que você tem uma calça 42, seria ideal você vestir 40, 39, porque isso vira uma meta real e concreta para você, tá bom? É só uma diquinha para os porquês, tá bom, maravilhosas? Os porquês, quanto mais específico a gente tiver, mais concreto, mais a gente consegue materializar o sucesso, tá? Então, se você veste, por exemplo, 44 e quer entrar numa calça 40, você vai conseguir ao longo do processo ir vestindo a calça e percebendo que as suas medidas estão reduzindo. Então, isso dá motivação, tá bom? Dá para, inclusive, fazer a aferição das medidas, da cintura, para ver se o abdômen está diminuindo. Então, isso é muito legal. Bom, voltando no passo do como começar a correr. Já temos a ação, já temos o porquê. Agora a gente precisa se enquadrar em duas coisas.
Eu sou sedentária ou eu sou ativa? Ale, o que define essas duas pessoas? Por que precisa definir essas duas pessoas? Porque o modo que você começa é diferente. As intensidades que você começa é diferente. Eu vou explicar essas duas formas, inclusive vou te ensinar como você vai calcular aí a intensidade do seu treininho para que você não cometa erros, tá bom? Bom, o que é sedentária, maravilhosa? Sedentária é uma pessoa que está inativa. Não estou fazendo nada. Mas tem uma categoria de pessoas que se consideram ativas, que são pessoas sedentárias e não sabem, que são as pessoas que fazem atividade física eventualmente. O que é atividade física eventualmente, Ale? Segunda-feira, só faz segunda. Aí não faz terça, não vai quarta, não quinta, né? Só faz um passeio no fim de semana. No sábado eu dou uma caminhada, no domingo eu dou uma caminhada, eu ando de bicicleta, e ela acha que ela é ativa. Não, você está fazendo passeio, e passeio não é atividade. Para você se considerar ativa, a atividade ela precisa ser sistemática e contínua. Que é isso? Então eu preciso fazer uma caminhada 3 vezes por semana, eu preciso fazer uma corrida 3 vezes por semana. Tá vendo que eu tô falando 3 vezes por semana? Depois eu explico por que 3 e não 2. Ale, eu só faço 2. É ruim? Eu sou sedentária? Não, você é uma pessoa ativa. É verdade, você é uma pessoa ativa. Não é o ideal. E depois, se der tempo, eu explico por quê. Mas o ideal é você fazer ou uma atividade física diária, que ela pode mudar o tipo de atividade, ou com um volume pequeno, por exemplo, faço uma corridinha de 15 minutos todos os dias. Você já se tornou ativa, né? Pela Organização Mundial de Saúde, você praticar uma atividade sistemática durante 10 minutos todos os dias, você já é considerado uma pessoa ativa. Então, ser ativa, não ser sedentária, você precisa ter uma atividade sistemática e rotineira. Não pode ser uma atividade esporádica. Isso não é atividade. Isso é passeio. Isso é tentativa, tá bom? Então, se você toda segunda começa e durante a semana você não faz, ou você começa na segunda e fica terça, quarta, quinta, e na sexta-feira você vai dar uma caminhada de novo, isso não é rotina, isso não é, infelizmente, tinha que dizer isso para você, né? Então, sedentária é quem não faz nada ou que faz essas atividades esporádicas e acha na cabecinha que é uma pessoa ativa. Não é. E tem muitos riscos de ser pessoas que praticam atividades esporádicas. Se der tempo a gente fala disso também, tá bom? Ativas são pessoas que fazem regularmente atividade física, qualquer atividade física. Uma musculação, pilates, uma corrida, ciclismo, ginástica, qualquer coisa que você faça de forma sistemática é considerada uma pessoa ativa. Bom, define aí, me fala aqui se você quiser colocar aí para mim. Sou ativo e sou sedentária. Ou se você tem dúvida, pode falar assim, Ale, eu faço isso, eu sou sedentária, eu sou ativo. Coloca que eu te respondo se der tempo. Então, por que eu preciso definir você em categorias? Porque a gente vai levar em consideração para você como começar a correr, porque eu vou passar um treino para você agora. Você precisa estar aí ciente se você é uma pessoa sedentária para seguir um sistema, ou se você é uma pessoa ativa e você vai seguir outro sistema, tá bom? Então vamos falar primeiro da pessoa sedentária. Considerando que você é uma pessoa sedentária, eu vou pedir para você levar em consideração os estímulos através da sua frequência cardíaca. A frequência cardíaca máxima é o medidor de intensidade de esforço físico, que ela não é o melhor medidor, tá bom? Não é a melhor forma de você avaliar o esforço e a intensidade da atividade física. Mas para as pessoas iniciantes, eu gosto profissionalmente, trabalho assim, tá bom? Então, se você já ouviu falar aí no YouTube ou em algum lugar que a frequência cardíaca não é a melhor forma de aferir, para mim é uma forma que eu trabalho, é porque eu considero que é uma forma segura e eu trago segurança de intensidade e de esforço para os meus alunos iniciantes. Então, se você está começando ou se você já treinou há muito tempo lá atrás e agora está parado, a gente trabalha aqui com a frequência cardíaca máxima. Então, a frequência cardíaca máxima é uma frequência cardíaca maravilhosa. É
a nossa frequência cardíaca, é você botar a mão no seu coraçãozinho e sentir o seu coração pulsar. O nosso coração, ele aumenta a frequência ou diminui a frequência de acordo com a intensidade do esforço físico que você está fazendo. Inclusive, ela aumenta a frequência quando você está nervosa, quando você está ansiosa. Tudo isso é exigência do seu coração e esforço do seu coração, é aumento de pressão do seu coração que acontece fisiologicamente dentro dele, tá? Então, por que eu levo em consideração a frequência cardíaca? Porque a pressão arterial é um componente muito importante e muito perigoso para a gente desregular, né? Então, hoje em dia, inclusive, ter pressão alta é uma coisa muito normal, quase que todo mundo aí que tem essa vida agitada, tem aí picos de pressão, a gente fica sempre ligada na pressão. Então, frequências cardíacas precisam ser, a frequência cardíaca máxima, eu trabalho com ela porque eu gosto de controlar a intensidade do esforço, até para não gerar um aumento da pressão arterial, que isso não é bom quando você não está com o coraçãozinho preparado para aquilo. Então, como que você calcula a sua frequência cardíaca máxima para você saber qual é a intensidade de esforço para você começar? Bom, anota aí. Você vai pegar o número 220, menos a sua idade. Calcula aí. Vamos imaginar que seja 20. Olha, 20 aninhos. Você tem 20 aninhos, maravilhosa. Ó, 220 menos 20. Isso significa 200. Então, a sua frequência cardíaca máxima é 200 batimentos por minuto. Isso significa que a sua zona de segurança não pode passar por ele, tá? Então, quando você estiver num pico de frequência, onde tiver 200, se você tiver 20 anos, você está numa intensidade alta cardíaca, tá? Só uma observação. Com o treino, com a performance, o seu coração responde melhor à sua frequência cardíaca. Então, quanto mais treinada você for, menos ela vai subir com as intensidades de exercício e mais rápido ela vai descer quando você voltar à calma. E mais, quando você estiver em estado de repouso, a sua frequência cardíaca também tende a ficar mais baixa. E isso é bom para o seu coração, tá bom? Abre esse parênteses, fecha esse parênteses, depois eu falo mais sobre isso se você quiser. Bom, 200 é a minha frequência cardíaca máxima. Então, se eu estou começando hoje, se eu estou sedentária, é importante que eu comece com uma frequência cardíaca ou muito leve ou leve. Que é isso, Alessandra? Então, a gente vai calcular um percentual em cima dessa frequência cardíaca máxima. Os 200, da maravilhosa que tem 20 anos, significa que é 100% da intensidade do esforço dela. Então, quando eu estou a 200, minha frequência tiver 200 batimentos por minuto, significa que eu estou a 100% do meu esforço. Isso é nunca razoável para uma pessoa iniciante. As pessoas treinadas, a gente trabalha com uma frequência cardíaca, por isso que as pessoas ativas que eu falei, a gente não trabalha mais com a frequência cardíaca como métrica de esforço. A gente trabalha com outras métricas, tá bom? Como o VO2, limiar anaeróbico, pace, enfim, tá bom? Então, fica aí na frequência. Então, o que é muito leve? Se você está começando, e aí abre um parêntese para o sedentário. Maravilhosa, se você está sobrepeso, tá? Se você está acima do peso, e esse acima do peso, lá no seu IMC, Índice de Massa Corporal, você é considerado uma pessoa sobrepeso, eu vou recomendar que você trabalhe com a frequência cardíaca muito leve, que significa estar a 50 e 60 até 60% da sua frequência cardíaca máxima. E aí é só você calcular. Você vai fazer uma matemáticazinha, faz aí no celular. Você vai pegar a sua 220 menos a sua idade, vou considerar que é 20, para ficar matemática fácil, tá bom? 200. O que é 50% de 200, gente? Para ficar fácil, é 100. Então, se eu tenho 20 anos, sou sedentária e estou com sobrepeso, eu preciso fazer uma corrida, um treino de corrida, que inicialmente gere um esforço no máximo de 100 batimentos por minuto para o meu coração, tá? Então, guardou aí? Aí você faz a sua continha aí. Pega 220 menos a sua idade, vê quanto que fica. E aí pega esse número, multiplica por 0,6, por exemplo. Ele vai dar, esse 0,6 é a referência dos 60%. Esse resultado, ó,
o valor que você tirou vezes 0,6, 60%, tá? E os 50%, o número que você tirou vezes 0,5. Então, você vai ter um número aí. Vamos imaginar que seja entre 100, tá? 50% da minha frequência de 20 anos, a 120. Eu não estou calculando, tá bom, maravilhosa? Eu estou só fazendo aqui de cabeça um número fictício. Então, a minha frequência cardíaca, a minha zona de treino, vai ficar entre 100 batimentos a 120, que corresponde a 50%, e 60% da minha frequência cardíaca máxima. Conseguiu capturar? Se você não entendeu, coloca aí, Ale, não entendi a frequência cardíaca, ok? Então, está estabelecido, sou sedentário, estou com sobrepeso, eu inicio o meu treino de corrida numa faixa de frequência muito leve, que vai variar entre 50 e 60. Isso é uma zona, tá vendo? Então, o que for 110 pode, o que for 115 pode, o que for 120 pode. Passou de 120, significa que eu entrei na faixa seguinte de treinamento, tá bom? Guardou? Então eu tenho que diminuir o ritmo para ajustar a minha frequência cardíaca para ficar na zona de treino, que é a minha 50 a 60% da minha frequência cardíaca máxima. Se eu tô só sedentária, quero aí, tô me sentindo gordinha, tô aí, falar assim é ruim, né? Tô me sentindo que eu quero perder peso e tal, mas eu não sou considerada sobrepeso, porque uma forma que a gente identifica se a gente é sobrepeso, gente, não é só pesar na balança e falar assim, tô pesada, tô sobrepeso. Não, a gente tem que fazer um cálculo do IMC. Depois eu falo sobre isso se você quiser saber como é que você encontra o seu IMC, que é Índice de Massa Corporal, tá bom? Existe um monte de calculadora na internet, você anota aí, ó, é só você colocar assim, calculadora de índice de massa corporal, tá bom? Você vai colocar a sua altura, o seu peso e ele calcula para a sua idade, ele calcula para você o seu índice de massa corporal. Esse número gera um protocolo, de acordo com o resultado, dentro desse protocolo ele classifica se você tá magra, se você tá normal, se você tá sobrepeso, se você é sobrepeso 1, 2, 3, se você tá em estado de obesidade 1, 2, 3, enfim, tá bom? Fecha o parênteses do IMC. Bom, estou sedentária, mas estou com um pezinho que não me agrada, mas eu não estou considerada sobrepeso. Então você pode trabalhar numa zona de frequência leve, que vai ser de 60 a 70% da sua frequência cardíaca máxima. A relação é a mesma matemática. Você só aumentou a sua zona de esforço, percebeu? Ale, mas eu tô sobrepeso, eu vou ficar sempre na zona de 50 a 60? Não. A gente está falando como começar a correr. Eu estou te dando aqui os dados de segurança, tá bom? Você vai trabalhar numa segurança para você começar. Então, estou aqui na faixa de 60 a 70, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o número 220 menos a sua idade, vai ter o resultado da sua frequência cardíaca máxima. Pega esse número, multiplica por 0,6, deu aí, vou botar aqui 120. Depois você pega esse mesmo número e multiplica por o número do 100%, tá bom? O número de 220 menos a sua idade, você multiplica por 0,6, deu um resultado, guarda ele, 120. Aí você pega de novo, 220 menos a sua idade, multiplica por 0,7, que vai dar referência à sua 70% da sua frequência cardíaca máxima. E aí vamos imaginar que deu 120, vou botar 140. Lembre-se, meninas, eu não estou fazendo matemática aqui, eu estou colocando números fictícios. Então, as maravilhosas que estão sedentárias, que não estão sobrepeso, que está só desconfortável, quer perder uns quilinhos, a gente sempre quer perder quilinho, né, meninas? É assim mesmo, gente, a gente sempre, e tem que ser, tá? A gente sempre tem que querer ser o melhor. Não precisa entrar, não estou falando aqui de protocolos de beleza, que você tem que ser Gisele Bündchen, não. Eu só estou dizendo para você que a gente sempre tem que ser, querer ser e buscar ser a nossa melhor versão. Então, estar insatisfeita, isso só não pode prejudicar a vida da gente, tá? Isso só não pode te deixar com baixa estima, te deixar triste, mas querer buscar sempre o seu melhor, a sua melhor performance é bom, tá? Então, fecha o parênteses de novo. Bom, a
frequência cardíaca, a zona para as maravilhosas que não estão com sobrepeso, só estão iniciando, estão sedentárias, as zonas de frequência entre 120 e 140. Então, o seu esforço vai ser entre 120 e 140 batimentos por minuto. Ale, tá bom, entendi. Mas como é que eu faço para saber, quando eu tô lá na minha corridinha, se a minha frequência cardíaca está dentro deste tamanho? Bom, tem milhares de formas de saber. Eu tenho duas para te indicar, tá bom? Uma é você ter um frequencímetro. É um relógio, que aí tem diversas formas, diversas marcas. Tem uns que são digitais, é só o relógio, você coloca o relógio e aperta o botão, ele já vai por sistema ali, que eu não sei como é que funciona o Paranauê, ele já marca sem precisar de mais nada, só com o relógio. E tem os monitores cardíacos que existem faixas, são mais faixinhas, você já deve ter visto aí por aí, que a pessoa coloca uma faixinha, eu tenho até ali, podia ter pego para você ver. É uma faixinha, porque essa faixinha que captura sua frequência cardíaca e joga para o seu relógio para você ficar visualizando a frequência cardíaca que você está treinando. Essa é uma forma muito segura, só tem que ter cuidado com os relógios que estão no mercado. Nem todos os relógios do mercado, quando você vê alguma coisa muito baratinha, a possibilidade da aferição deles não serem fidedigna é enorme, porque é sistema, gente, qualidade de tecnologia. Então, às vezes você compra um relógio, porque ele é medidor cardíaco, mas às vezes ele não tem um sensor eficiente, não tem como fazer a eficiência disso, e aí fica fazendo a leitura da sua frequência cardíaca errada, e isso é um problema enorme, tá bom? Então, eu posso dizer outra dica para você com relação aos frequencímetros, com os medidores cardíacos. Sempre busque alternativas no mercado de marcas qualificadas já, que você já conhece, já ouviu falar. E olha, só porque tem a marca, eles não significam que são caros. Mas são marcas, Speedo, quem não conhece a marca Speedo, a Olímpicos, a Polar, são marcas, a Nike, são marcas renomadas. E aí, dentro desse universo de marcas, que são Adidas, né? São marcas renomadas, vai ter no mercado diversos modelos, porque o design vai ter diversos preços, assim como o tênis, tá? Diversos preços, tá? Não precisa ser muito rebuscado. Se você quer só um equipamento para aferição da sua frequência cardíaca, você consegue aí no mercado R$200, R$180. É acessível, não é uma coisa exorbitante, mas maravilhosa. Tem medidores cardíacos que custam R$2.000, R$4.000, tá bom? Aí vem com GPS, chama você de minha querida, de minha maravilhosa. Tem de todos os gostos e de todos os preços. Mas é uma forma de você aferir a sua frequência cardíaca. Tem a aferição antiga, né, gente? Sentir no pulso, ou no punho, ou sentir na carótida, no seu pescoço e contar, mas você não vai fazer isso no meio da corrida, é impossível. Mas eu tenho uma dica maravilhosa para te dar, que é cantarolar. Quando eu estou falando e eu consigo fazer atividade física, então vamos imaginar que eu estou correndo e consigo, e quero saber se a minha intensidade está adequada. Você não vai conseguir com essa técnica saber se ela está a 120, tá? Isso é impossível. Essa técnica só vai te permitir para você saber se ela está dentro de um esforço leve, que você não está com uma intensidade extrapolando as condições fisiológicas do momento que você está. Então, está correndo, está caminhando intensamente, e você consegue cantarolar uma música, cantar uma música, falar com alguém, sem ficar esbaforando. Desse jeito, significa que o seu ritmo está adequado para aquela atividade. Então, Ale, não tenho frequencímetro, eu não sei mexer nisso, e por favor me ajuda. Estou te dando ajuda, que é cantarolar. Eu uso essa técnica com as minhas alunas, eu não exijo que elas comprem frequencímetros, eu ensino para elas como é que a gente faz, encontra a frequência cardíaca, como é que ela fica dentro da zona de treino. Mas, por exemplo, todo o nosso treino, áudio treino, do 0 a 5K, que são para as maravilhosas que estão começando, que ou já correram há muito tempo, ou nunca correram, ou estão começando a correr, ou só caminham,
elas usam a técnica do cantarolar, porque não precisa você comprar um frequencímetro. Então, a técnica do cantarolar é super segura, é uma metodologia simples que garante com que você fique enquadrada no ritmo aí seguro do seu esforço. Olha que bacana. Bom, fecha o parênteses. Isso é para começar, tá bom, maravilhosa? Fechamos o parênteses. Olha, para fazer um resuminho, estou sedentária, estou sobrepeso, eu trabalho no treino da zona de frequência entre 50 e 60. 50 e 60% da minha frequência cardíaca máxima. Como que eu calculo? 220 menos a minha idade, esse valor eu multiplico por 0,5, que é correspondente a 50%. Para ver os 60%, eu multiplico esse valor por 0,6, que vai me dar os 60%. Essa faixa que eu encontrei de 100 a 120, por exemplo, vai ser a zona que a minha frequência cardíaca pode ficar. E para que eu possa saber que a minha frequência cardíaca está adequada, eu uso ou o monitor cardíaco ou eu uso a técnica que a Lei acabou de me ensinar, que é de cantarolar para ver se o meu esforço está adequado. Não pode ficar sufocada. Então, se você está correndo e está muito sufocada, diminui um pouquinho o ritmo para você ficar numa zona de frequência mais baixa. Não, lembro que essa técnica, ela não tem como aferir e dizer para você que você está naquela frequência específica, mas significa que você está com uma intensidade de esforço controlada, tá bom? Se você está só sedentária, está insatisfeita aí com seus quilinhos, mas não está sobrepeso, você pode trabalhar numa zona de frequência leve, que é entre 60% a 70% da sua frequência cardíaca máxima. Só mais um parênteses, hoje eu estou cheia de parênteses. A zona de treino, ela varia muito com os autores, né? Então você pode identificar aí, se você lê, se você gosta de ler e pesquisar, algumas faixas de treino, falando em vez de 50 e 60, 70 e 80, ele fala 55 e 65, ele fica variando aí 5 pontos, mas não é uma diferença gritante. Você pode utilizar a mesma técnica se for 60% ou 65%. As zonas de treino não tem muita interferência, isso depende muito do autor, da metodologia, do pesquisador, que ele trabalha aí nessas zonas de treino, tá bom? E é isso. Bom, frequência cardíaca para os sedentários. E a Lê? E para os ativos, né? Que eu já sou ativa. Bom, maravilhosa. É um pouco mais complexo para quem já é ativo, mas eu vou tentar resumir e facilitar. Como a nossa aula aqui é rápida, eu vou facilitar. Você pode levar em consideração o seu pace. O que é o pace? É o ritmo que você corre por quilômetro. Então, se você corre 1 quilômetro em 6 minutos, significa que o seu pace é 6. Se você corre 1 quilômetro em 7 minutos, significa que o seu pace é 7. Se você corre 1 quilômetro em 5 minutos, significa que o seu pace é 5. Mas não é simples assim. O ideal para a gente saber realmente qual é o pace é você fazer um teste de esforço, que aí você pode fazer um teste de 3 km e 200, aí faz toda uma matemática complexa que não dá para explicar aqui, mas a gente consegue fazer. A melhor forma é você fazer um teste de esforço para identificar exatamente o seu pace. Mas hoje a tecnologia ajuda a gente um pouco a achar um pace semelhante aí, padrão, para que você consiga fazer aí em casa, que é os aplicativos de corrida. Hoje a gente tem aplicativo, ó, Adidas tem aplicativo de corrida, a Strava é um aplicativo de corrida, a Polar tem um aplicativo de corrida, a Nike tem um aplicativo de corrida, tem versões gratuitas, então você pode baixar no seu celular um aplicativo de corrida dessas marcas que são muito boas. E aí, maravilhosa, no aplicativo, quando você aciona o aplicativo, ele conecta um GPS, né? Então ele tem o seu tempo, ele tem o GPS. Então, a partir da medida e do tempo que você gastou na corrida, então eu estou lá correndo, com o meu GPS ligado, com o meu aplicativo, se você me acompanha, você percebe que eu posto lá no meu Stories, sempre que eu termino de treinar. Se você olhar na barra lá, tem quantos quilômetros eu corri, o ritmo, que é o pace que eu corri, e às vezes é a caloria, né, que eu perdi, que eu gastei. O que o aplicativo faz? Ele pega quantos quilômetros eu corri
qual foi o tempo total que eu fiz e ele divide esse tempo pelos quilômetros e ele vai me dar o meu pace médio daquela corrida. Então, veja bem, não significa que o pace, que aquele pace é o meu pace, né? Ele significa que aquele treino eu corri naquele pace. Inclusive, pode ser que aquele treino esteja prescrito naquele pace. Mas se você é uma corredora aí que já está aí ativa por um tempo, acaba que você já começa a sentir o que é o melhor ritmo que você consegue imprimir de forma moderada e segura para você correr aí a quilometragem que você quer. E aí o GPS, o aplicativo, vai te dar sempre uma média e você pode considerar para iniciar aí os seus treinos, já que você é ativa, essa média de pace que você tem encontrado no seu GPS do aplicativo. Ela é correta? Não, mas ela já é uma base para você fazer os seus treinos, tá bom? A melhor forma, quer dizer, a forma correta para a gente verificar realmente o pace é a gente fazer um teste de esforço. E o teste de esforço eu só recomendo para pessoas ativas. As iniciantes maravilhosas que estão começando, porque o teste de esforço é você levar o seu corpo a uma intensidade máxima de esforço para que a gente consiga aferir qual é o ritmo real que você consegue fazer, executar 3,2 km, por exemplo, que é o teste de 3,200. Então vamos imaginar que você está começando hoje, vai treinar, eu vou aplicar o teste de esforço para você. Imagina, você não consegue ainda nem correr 30 segundos e você vai correr 3,2 km para eu saber o seu pace. Tá entendendo como funciona? Então, para cada nível de pessoa, de situação, a gente tem uma metodologia, tá bom? Mas, se você usa já um GPS, se você não usa, baixa o aplicativo no seu celular, você pode aí, ao longo de algumas corridinhas, entender qual é o ritmo que você está confortável e você pode estabelecer como base inicial esse número, esse pace, esse valor de ritmo como o seu pace para os seus treinos. Tá bom? Então vamos considerar que é 6, por exemplo. Guarda aí, a gente já estabeleceu frequência cardíaca, a gente já estabeleceu o seu pace. E aí o pace maravilhosa, ele tem zonas de pace. Então o que é um pace leve, o que é um pace moderado, o que é um pace forte, vai depender do seu pace médio. Então o seu pace, vamos imaginar que o meu pace seja 6. Então o que é uma intensidade forte para mim? É uma intensidade de 4, 4,5, 5, né? Um pace de 5 é forte para mim, já que o meu pace médio é 6. O que é um pace leve? Então, quando eu corro leve, ó, você que é da frequência cardíaca, corre a 60% da frequência cardíaca máxima. Eu, no meu pace, eu corro a 7, ou seja, um ritmo de 7. Quanto está a minha frequência? Já não é mais importante ou tão relevante assim, né? Eu nem olho mais a minha frequência cardíaca, porque a minha frequência cardíaca, o meu sistema cardiorrespiratório já está eficiente, ele já aguenta o esbarro, ele já funciona de forma eficiente. Então, eu já trabalho com outro marcador, tá? Então, estabelecemos aí 2 níveis de pessoas, tá bom? Bom, agora a próxima parada para a gente definir como começar a correr é a gente ter um equipamento para correr. Sim. E por último, a gente precisa de um treino, tá bom? Mas antes de falar sobre o treino, a gente vai precisar dizer dos equipamentos de corrida. Eu já até falei de um, que é o monitor cardíaco, mas eu vou tomar uma aguinha, vou falar com vocês antes da gente falar dos equipamentos de corrida. Agora, vamos aos equipamentos de corrida. A gente não pode começar a correr sem conhecer algumas situações. Eu preciso de muitas coisas para correr? Não, não precisa. Você precisa de um tênis, você precisa de algumas dicas para ficar a sua vida mais confortável. Fora isso, você precisa de tudo que a gente já falou. Você precisa de ação, que você já está aqui motivada, você precisa do porquê, você precisa entender em que categoria você está para começar com segurança, tá bom? Porque os riscos são grandes quando você começa de qualquer jeito,
não leva em consideração a intensidade que você está começando, não só para suas articulações. Eu vejo que a grande preocupação das pessoas é com o joelho, né? Nossa, eu não vou correr, não vou fazer isso por causa do joelho. Gente, o maior problema é o joelho. O joelho gosta de corrida, tá? Se você não sabia disso, joelho, articulação gosta de corrida. Corrida gera impacto, gera movimento, gera hidratação, gera irrigação nas suas articulações. Então, impacto é coisa boa, traz saúde articular para a nossa vida, tá bom? Qual é o perigo? É o nosso sistema cardíaco. Então, é elevar a pressão, é descompensar a glicose. Esses são os perigos da corrida ou da atividade física. Então, começar com uma intensidade adequada e dar estímulos corretos são importantes mais do que qualquer outra coisa, tá? Todo mundo se preocupa com dor no joelho, tem que se preocupar com infartar. Ah, mas eu vou infartar, Lê? Não, não vai. Mas para isso tem que fazer com segurança, porque atividades físicas de forma inadequada é tão perigoso quanto não fazer. Mas eu não quero te assustar, porque eu prefiro que você faça um pouquinho de cada vez do que você ficar sedentário, porque estar sedentário é muito ruim. Bom, vamos lá. O que eu preciso, Ale? Primeiro, mulher, né? Somos mulheres, eu vou começar pelo top. O top é um utensílio importantíssimo. Primeiro que corrida não deixa a mama flácida, corrida não deixa a mama caída, corrida não faz nada disso, tá bom? As nossas glândulas mamárias não tem nada a ver com ficar mole porque você está correndo. Mas muita gente se preocupa com isso, então eu já estou tirando isso da sua cabeça de letra, tá? Não tem nada a ver. Mas é um desconforto a mama balançar quando a gente está correndo, porque sim, né? A corrida tem fases de voo e essa fase de voo tem momentos que quando você pisa no chão, o peito vai balançar. E aí, esse balanço gera um desconforto. Então, eu quero que você não tenha esse desconforto. Para você não ter esse desconforto, é importante ter um top ou um sutiã de alta sustentação. Ale, o que é um sutiã de alta sustentação? Eu vou dizer para você, o que eu uso é sempre aqueles top que a gente chama de nadador, sabe? Que as costas fazem assim. Isso, porque esses de alcinhas fininhos que a gente vai para academia, bonitinho, que deixa decote e tal, eles são lindos, você pode ter para ir para academia, para fazer ginástica, maravilhoso. Mas muitas vezes eles não são muito adequados para a corrida. Não são adequados em que sentido? Não são adequados porque pode gerar esse desconforto de você sentir a mama balançando. E olha, a mama balançar não tem nada a ver com tamanho. Mamas pequenas também vão balançar, se não tiver um top ou um sutiã aí com alta sustentação. E eu vou te dar uma dica de ouro. Se você não tem esse top, é só você pegar dois e colocar um em cima do outro. Eu faço isso direto. Eu tenho tops que já não estão tão bons assim, mas eu não jogo fora. E aí, o que eu faço? Eu pego dois, coloco um em cima do outro, e aí os dois juntos me dá uma alta sustentação, tá? Então, isso funciona super bem. Coloca dois sutiãs, mas vai com bastante segurança no peito, que eu vou dizer para você que isso gera um conforto enorme, você não sentir aí a sua mama balançar. E lembrando que isso não tem nada a ver com a situação de deixar peito caído, tá bom? Mas a gente fala sobre isso depois. Eu já até falei isso em outras lives, mas a gente pode voltar a falar se você quiser, tá bom? Então, o top é um utensílio para nós mulheres muito interessante. O próximo utensílio é a camisa, né? A camisa, ela não tem uma regra de ouro, mas eu vou dizer para você, se ela não for de algodão, vai te dar um conforto muito bom. Então, o algodão, o que acontece com o algodão? Ele absorve suor. E maravilhosa, a gente transpira a beça na corrida, tá bom? Então, ele vai acumular, a camisa vai ficar molhada e ela vai pesar. E a cada quilômetro, a cada passada, qualquer grama que você carregar na camisa, vai ser um esforço a mais, além de ficar com aquela camisa molhada em cima de você. Essas camisas de dry fit, né, que são levinhas e hoje são super acessíveis, gente. Nossa, dry fit, quase tudo de ginástica hoje é dry fit. Então, se você pode ter uma camiseta, uma camisa de dry fit, camisa, né, sintéticazinha que transpira melhor, que respira melhor, ela fica, as minhas ficam molhadas,
mas mesmo elas molhadas, elas transpiram, elas trocam energia mais com o meio externo, de forma que elas não ficam pesadas em mim. Então, isso é só uma regra. Ale, eu não tenho. Vai com a de algodão, mas quando você puder experimentar uma de dry fit aí, uma sintética que não seja 100% algodão, você vai perceber que vai ser muito mais confortável com relação ao suor. E esquece esse assunto de moletom, tá bom? Pelo amor de Deus, correr de moletom de jeito nenhum, só faz você desidratar e ficar doente e passar mal, tá? Cena para outro capítulo. Roupa de baixo, né? Calça. O que eu uso para calça, Lê? O que for confortável para você. Tem gente que gosta de correr de shortinho, tem gente que gosta de correr. A única regra que eu te passo é a mesma da camisa. Tenta não ser algodão, mas qualquer outra malha de ginástica, qualquer outra roupa confortável para você, você pode usar. Sem problema nenhum, não tem regra nenhuma, mas precisa ser confortável, transpirável e que não te machuque, tá bom? Porque pode acontecer atrito no meio da perna, na marca da calcinha, né? Você já ficou com uma calcinha aí que te machucou por causa do atrito da perna, enfim. E aí você imagina, você tá ali na passada e vai assar. Inclusive, muita gente não gosta de short porque as pernas encostam uma na outra e isso não tem nada a ver com peso, tá bom? Falar assim, minhas pernas roçam porque eu tô mais pesadinha. Não tem nada a ver, isso é fisiologia. Pode ser que sim, né? Que às vezes o sobrepeso acaba colando mesmo uma perna na outra, mas tem muita gente magra que tem problema não, né? Esse desconforto de atrito nas pernas por causa do biotipo, tá bom? Então também não fica aí, poxa, as minhas pernas ficam roçando uma na outra, mas os shortinhos hoje tem uma coisa muito legal, tem vários shortinhos leves, agora no verão, gente, shortinho é tudo, que tem uma legzinha por baixo, compridinha, que acaba protegendo um pouco as assaduras por dentro da perna, e ele fica soltinho, você já deve ter visto, né? São 2 camadas de short, sabe aquele short saia? Que é mais ou menos essa ideia, que são muito bons, mas não tem muita regra. Bom, já falamos do monitor cardíaco. O monitor cardíaco, ele serve para aferir a frequência cardíaca de vocês, para vocês acompanharem a intensidade de esforço. Inclusive, alguns relógios, monitores cardíacos, têm GPS, calcula o pace, são mais caros, né? Mas tem também, tá bom? Mas um relógio é importante ter, porque a gente treina levando em consideração, gente, já está acabando o tempo, levando em consideração o tempo, né? Então, eu vou passar para você aqui uma semana de treino de 30 minutos. Como é que você vai fazer a sua caminhada? Lê, eu posso usar o celular. É legal, mas o celular na sua mão vai gerar um desconforto para você, né? Não vai te deixar com a mão livre, vai atrapalhar o seu posicionamento na corrida, né? Você vai ficar olhando aí as notificações do celular, você vai querer olhar o WhatsApp, você vai se desconcentrar, mas é uma opção de você olhar o relógio, o cronômetro no seu celular, é fato. Mas eu prefiro que você tenha um relógio, que aí você acompanha o tempo. Então, o relógio é importante para você treinar, principalmente quando a gente está iniciando. Depois que a gente está avançada, né, tá mais correndo, a gente começa, que já está lá no pace, a gente passa a ter treinos que levam em consideração os quilômetros, e aí o GPS do celular te dá esse controle, você não precisa mais tanto do relógio. Inclusive, os aplicativos de celular, eles vão te dando no seu ouvido o quilômetro que você passou. 1 quilômetro, 6, ritmo de 6, 2 quilômetros. Ele vai te dando os quilômetros que você está correndo. E aí o relógio passa a não ser um acessório tão fundamental. Mas para quando a gente está começando, o treino, ele é, pelo menos para as minhas maravilhosas, elas são baseadas muito mais no tempo do que nos quilômetros, porque cada um tem um ritmo, cada um tem uma intensidade, então é importante a gente levar em consideração a individualidade biológica, e aí o quilômetro passa a ser um marcador muito mais intenso para quem está começando, tá bom? Bom, chegamos no tênis, né? O tênis é a queridinha da galera. Todo mundo tem a dúvida, Lê, qual é o melhor tênis? Porque tênis, assim como o relógio, tem preços de todos os níveis. Eu posso dizer para você,
não precisa se preocupar com o tênis. A função do tênis é proteger seu pé, é trazer a diminuição de impacto para a sua musculatura. E no início é até bom que você tenha um tênis, de repente, com um amortecedor melhor, mas o que eu quero na corrida é levar intensidade para a minha musculatura, eficiência para a minha musculatura, eu quero que a minha musculatura fique poderosa. Então depois eu não preciso me preocupar com grandes amortecimentos, eu só preciso que o tênis seja de corrida, né? Então realmente eu não posso ir fazer treino de corrida, caminhada, com treino all-star, né? Com aquele tênis retinho. Esse aí você pode ir para academia, tá bom? Inclusive, é bom você ir para academia, fazer treino tipo musculação com tênis reto, tá? Do que esses treinos de corrida que tem geralmente uma plataforminha, tá bom? Depois a gente fala sobre isso também, senão eu não consigo terminar meu assunto aqui. E o tênis, então, maravilhosos, não precisa comprar tênis caros. Eu só vou levar em consideração duas dicas fundamentais. Uma, ela precisa ser um número maior do que o seu pé. Isso é super importante. E outra, precisa ser um tênis de corrida. Não precisa ser tênis caro, não precisa ser com mega power amortecedor. Não se preocupe que a dor no seu joelho não vai ser culpa do tênis, tá bom? O tênis é o... A não ser que você esteja com o tênis totalmente errado. Aí ele vai ser um indicativo de problema para você. Porque todo mundo fala, nossa, vou botar o tênis power para que eu não tenha problema no joelho, porque eu não tenho problema articular. Não é isso que previne você ter problemas de joelho ou coluna ou qualquer problema, tá? O tênis não tem esse poder milagroso. Ele tem o poder de escangalhar, mas de consertar ele não tem e nem de evitar. Ai, meu Deus, ficou redundante isso. Como é que é isso? Se você for correr com tênis all-star, e qualquer tênis que seja inapropriado para a corrida, ele vai prejudicar. Ele vai te dar dor no joelho, vai te dar dor na panturrilha, vai te dar dor na canela, vai ser uma meleca, tá? Se você estiver correndo com tênis aí, pronado, supinado, com uma plataforma muito exagerada, muito pesada, pode ser que te dê problema? Pode ser. Mas se você comprou um tênis pisada normal, um tênis maior que o seu número, um tênis com um amortecedor adequado, pronto, um tênis o mais leve possível. Gente, peso de tênis, tá bom? Pergunta qual é o peso do tênis pro vendedor, porque o peso do tênis, 100 gramas, imagina, olha, 100 gramas, os tênis variam de 100 a 150, até mais gramas a mais de um tênis para outro. Então, quanto mais leve, melhor. Então, quanto mais mola ele tem, mais pesado ele é, porque tem mais estrutura no tênis. E isso é importante a gente levar em consideração, tá bom? Então, tênis não tem segredo. E a outra dica, além do número maior, por que você precisa de um número maior? Porque o grande esforço é no membro inferior. E a nossa circulação, quando a gente está correndo, ela está descendo, subindo menos, descendo mais, subindo menos. Então, a tendência é que o pé tenha um inchaçozinho, e isso é normal, vai voltar ao normal, nada demais, é só a sua irrigação, só o seu sistema circulatório que está com a atividade mais para baixo, nada demais. E quando você terminar de corrida, não é ficar com o pé inchado, aquele pé de gestação, sabe aquele pé inchado que quem teve filho aí fica aquele, né, não fica assim, mas ele tem um inchaçozinho, tá bom? E tem também o suor da meia, que aumenta ali a área do seu pé. Se você tiver com tênis à conta, ele vai começar a apertar no seu pé. E tem outra situação, quando você vai dando a passada, a tendência é que seu pé vai sendo projetado um pouquinho para frente. Então, imagina depois de você de 500 passadas, você sobre o tênis, aplicando aquela projeção do seu pé contra a ponta do tênis direto. Isso vai machucar sua unha, machuca gente, machuca mesmo, tá bom? Uma caminhada, uma corrida de 30 minutos, você fica com a unha dolorida, não sei se você já passou por isso. Se você persistir, vai ficar com a unha roxa, tem gente que perde unha, enfim, é isso mesmo. Então, se você tiver com um número a mais, você tem uma área ali que vai evitar esse atrito direto do seu pé
que já inchou e que já está ali projetando para frente o tempo inteiro. Então, o número a mais é fundamental. Ale, mas o meu tênis é da conta, eu não sabia dessa regra, o que eu faço? Eu compro outro? Não precisa disso ainda, tá bom? Começa com o que você tem, aí o que você pode fazer? Coloca uma meiazinha mais fina, sabe? Meia de algodão também segue a mesma regra da camisa, a mesma regra do short. Tenta colocar uma meia mais fininha, porque a meia mais fininha vai te dar menos volume dentro do seu tênis, tá? Então não precisa aí jogar o seu tênis fora se ele for o número do seu pé direitinho, porque eu tô dizendo que o melhor para o seu tênis é ter um número maior. Os próximos tênis que você for comprar, compra um número a mais, porque você vai perceber o conforto que é não ter o seu pé encostando toda vez na ponta. E você deve terminar aí com as pontas dos dedos sentindo aí. Você pode falar para mim se você sente aí quando você termina a sua caminhada, a sua corrida, as pontas dos dedos ali, ou dormente, ou dolorida, de você apertar aí na ponta do dedo e tá doendinho. É porque o tênis está ali justinho, porque essa dica não é uma dica que todo mundo sabe. Então, é comum a gente ir comprar o tênis e comprar o número da gente, né? Eu sou 36, então eu compro 36. Então, essa dica é de ouro, tá? E leve em consideração as marcas boas, a mesma coisa do relógio, sabe? Marcas de mercado que são aí investidoras de tênis de corrida. E só porque é de marca não significa que elas são caras. Eles têm várias linhas de tênis. Então, por exemplo, você pega aí uma Mizuno, você tem tênis de 1.000 e blau, até mais, e você tem tênis de 200, 300 reais. É fato. Então, assim, não vou comprar Mizuno, vou comprar uma marca que eu nem sei, nunca ouvi falar, porque é mais barato. Não faça isso. Vai lá e compra uma marca boa. Por que isso, Ale? Porque são marcas que investem no esporte. Eles são marcas que estudam a qualidade da marcha, né? A Adidas, o ASICS, o Mizuno são marcas renomadas que investem no atletismo. Automaticamente, eles pesquisam sobre o melhor calçado e trazem essa tecnologia para os tênis deles. Da mesma forma, por exemplo, a Nike da vida tem uma força enorme no basquete. Então, os melhores tênis, se eu estiver falando besteira, gente, não sou expert nisso, mas eu sei que uma ótima marca para tênis de basquete, por exemplo, é a Nike, né? Tem outras marcas surgindo no mercado. Eu agora comprei um tênis que é da Brooks, é uma marca americana que eu tô apaixonada. Sempre usei Mizuno, sempre usei ASICS. Uma aluna minha me indicou esse tênis e eu comprei e estou apaixonada. Ele é um tênis mais caro, eu acho que por causa da importação, porque né, o dólar tá lá nas conchichinas, mas é um tênis fabuloso. Então, assim, compre, dê preferências a comprar tênis de marcas de mercado eficiente na área de corrida, para que você garanta que mesmo quando você comprar um tênis da linha mais em conta, eles sejam bons, porque às vezes você compra um tênis, sei lá, de R$400 de uma marca que você não conhece ou de uma marca que não é especialista em corrida, e você não vai ser um tênis tão bom, e você compraria um tênis de R$250, R$300 de uma marca que tem referência em corrida, ele seria melhor para você, mais confortável. Espera aí um pouquinho. Mas, Ale, você falou que o tênis não tem tanta importância assim. Tem no seu conforto. É um tênis que você pisa, ele veste você. É um tênis que não vai dar calo. Tem outras referências que são importantes. Eu estou dizendo que o tênis ele não vai ser o responsável para evitar que você tenha um problema no joelho, por exemplo. Ele não faz esse milagre. E muita gente compra um tênis rebuscadíssimo, caríssimo, porque acha que ele vai proteger a pessoa de ter problema no joelho. Problema no joelho é consequência de vários fatores ou de fatores específicos que não necessariamente tem a ver com tênis, a não ser que você esteja com um tênis muito equivocado para fazer a prática esportiva, tá bom? Então, gente, olha, já são 8h03. Para finalizar, como você vai começar a treinar? Olha, a aula aqui ficou enorme, né? Como que você vai, para finalizar, como começar a correr? Você vai começar com uma semana. Vou passar para você que está sedentário. Você vai começar a correr às 3 vezes por semana em dias intercalados. Não podemos fazer treinos em dias seguidos.
explico isso para você em outro momento, tá bom? Aqui não vai dar tempo, mas regra direta: dias intercalados para caminhada e corrida, tá bom? Evitar treinamentos, porque o princípio da sobrecarga, da intensidade, da recuperação, da sobreposição de carga, da supercompensação, você precisa ter tempo de descanso para que aconteça a melhora do seu treino. Então, é por isso. Fique 3 vezes por semana, se você quiser treinar todos os dias. Coloque treinamento de força, outros tipos de treinamento intercalado aos dias de corrida e de caminhada. Então, corra 3 vezes por semana, comece com 30 minutos. Anota aí, seu primeiro treino você vai caminhar 30 minutos. A cada 2 minutos você vai fazer um trote leve, daquela frequência que você já sabe qual é, de 30 segundos, tá bom? Isso que você vai fazer, caminha 2 minutos, trota 30 segundos. Ale, esse primeiro treino é um treino de experiência. O que você vai sentir? Se esses 2 minutos é tempo suficiente para você recuperar esses 30 segundos. Ale, não foi, então você passa para 3 minutos de caminhada, 30 segundos de trote leve, dentro da frequência que a gente já combinou. Ale, me recuperei, mas 30 segundos está muito pesado para mim, diminui para 20. E aí você ajustou o seu primeiro treino, tá? Então, terminou o treino, você fez 2 minutos de caminhada com 30 segundos de trote durante 30 minutos e foi ok? Beleza. Não conseguiu? O que você ajustou? Passou para 3 minutos? 20 segundos? Beleza, durante 30 minutos. Ajustou? O próximo treino você vai fazê-lo com o ajuste. Então, vamos imaginar que você fez o primeiro treino de experiência, porque o primeiro treino, gente, é meio que sentir como que você vai, o esforço vai acontecer com o seu organismo. Apesar de a gente ter um medidor de frequência cardíaca, o primeiro treino é um teste de carga que a gente chama. Eu não sei se você já foi para musculação ou para ginástica. Quando você chega na academia, o professor, ele faz um teste de carga com você. Isso é normal na nossa área. O teste de carga nada mais é do que a gente medir o esforço que você aguenta para que você comece o seu treino a partir dali. Então, o seu primeiro treino é 30 minutos no total, tá bom? Você vai caminhar 2 minutos, trotar 30 segundos, por isso precisa do relógio. Não conseguiu? Ajustou? Na quarta-feira você faz o treino com ajuste, tá bom? Vamos imaginar que você passou a ser 3 minutos e 20 segundos de treino. Na quarta-feira você ajustou. Na sexta-feira você vai aumentar esse estímulo. Você vai caminhar 3 minutos e trotar 40 segundos. E aí você vai também fazer essa avaliação para ver como que você se comportou. Ao longo do mês, você vai fazendo esse ajuste. Mantém em 30 minutos, tá bom? E você vai, a cada momento que você conseguir avançar nos segundos da corrida, você mantém um pouco o tempo da caminhada para recuperar. E à medida que você estiver confortável na fase de recuperação, você vai reduzindo o tempo de caminhada para você. Porque o que a gente quer? A gente quer, ao longo do tempo, espaçar o tempo de corrida, diminuindo e apertando o tempo de caminhada. Então, eu começo a correr sempre utilizando a caminhada como uma ferramenta poderosa para você correr. Então, quem caminha é um corredor iniciante, porque a técnica mais eficiente para ser uma corredora é caminhar e correr. E olha que a gente caminha e faz pequenos trotes, é assim que a gente começa a correr, tá bom? Então, na sua primeira semana, você vai fazer essa fase de experiência, de experimentação, e ao longo do mês, você mantém os 30 minutos, ajustando o tempo de caminhada, apertando o tempo de caminhada e aumentando o tempo de corrida, sempre na intensidade que nós combinamos aqui, tá bom? Nesta aula de hoje é o máximo que eu consigo trabalhar um treino para você, isso de forma muito singela, tá bom? Me manda aqui, pergunta se você entendeu tudo, se você ficou com alguma dúvida mais, e se você quiser saber mais sobre treino, você manda aqui também para mim, para eu poder te ajudar, tá bom? Ah, e tem mais pergunta aqui. Estou fazendo musculação segunda a sexta
muitas dores no joelho. Será a execução de exercício errado ou falta de fortalecimento? Luzi, deixa eu entender. Você faz musculação segunda e sexta ou você faz musculação de segunda a sexta? Ó, eu aprendi, a gente tem um fisioterapeuta na nossa equipe, né? E ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, um problema nunca é resultado não é consequência de uma coisa, né? Então, acredito que não seja só musculação. Pelo contrário, musculação bem executada, a não ser que você esteja fazendo de forma errada, sem orientação, a musculação de forma executada tende a fortalecer a sua musculatura, tende a te dar um fortalecimento muscular que você passa a ter mais proteção para o seu joelho. Mas ao longo da minha profissão, eu aprendi uma coisa muito importante. A saúde muscular é para além da força muscular. O que é força muscular? Ela é o valor da contração, né? Ela conseguir levantar um peso. Quando você senta lá na cadeira extensora, você levanta a sua perna e ela tem uma força para subir 3 cargas, 4 cargas. Isso é a sua força pura. Mas a nossa musculatura, ela tem outras características, elas têm outros componentes que pode estar, inclusive, dando dor no seu joelho, que eu vou falar para você que eu tenho dor no joelho quando isso acontece. A nossa musculatura, imagina que esse aqui é a sua musculatura, tá bom? A sua coxa. Em volta, você que é dona de casa, maravilhosas, já fez uma carne. Músculo, por exemplo, já fez um músculo ali na panela de pressão, que ela fica desfiando molinho. Você já percebeu que ela tem uma pelezinha fininha por cima dela? Que é uma pelezinha que fica assim, ó, bem fininha. Então, essa pele é a nossa fáscia muscular. Em volta de toda a nossa musculatura, em todas as nossas musculaturas, tem essa pele que reveste cada músculo do nosso corpo, que é a fáscia. Então, ela é um tecido cartilaginoso não, um tecido fibroso ali, que tem, né, cartilagem também, e ela sustenta e controla a intensidade, a flexibilidade, a elasticidade também da nossa musculatura, além das fibras musculares. Então você pensa o seguinte, imagina um elástico que você tem ela tem uma intensidade. E aí você deu um nó no meio desse elástico. O que acontece quando você vai esticar? Você não consegue esticar ele na quantidade que ele esticaria se ele não tivesse o nó. Você concorda? Então, quando você tem uma musculatura tensa, travada, e a fáscia muscular ela faz isso além das suas fibras musculares, ele dá uns nós. Então, essa fáscia ela fica tensa. Então, quando ela fica tensa, ela fica firme. E aí você está trabalhando numa forma de que você precisa que ela faça a extensão. Então, essa falta de flexibilidade, de relaxamento da face, o que ela começa a pensar? Ai, Jesus, como é que eu faço didaticamente aqui? Ó, a sua coxa e a sua canela, tá? Sua perna e a sua canela. E aqui no meio tem o quê? O seu joelho. Então, se eu tenho uma musculatura que está tensa aqui, por causa da fáscia, por causa de falta de alongamento, ela começa a puxar a minha musculatura para cima. E o que eu tenho aqui como base de equilíbrio? O meu joelho. E o meu joelho, a articulação do joelho, a rótula do joelho, ele não gera dor. O que gera dor são os neurônios, os nervos causadores de dor, né? E aí, quando a musculatura começa a puxar, ele começa a desequilibrar os tendões, a sua articulação, começa a comprometer, tracionando todo aquele sistema ali, que é um monte de tendão, para lados diversos, causando instabilidade. E aí, estimulando a dor, né? Que é uma irritação ali do seu componente. Muitas vezes, você não está com um problema no joelho. Você está com uma musculatura muito tensa, às vezes isso acontece com muito treino. Você não faz treino de alongamento, não faz liberação miofascial. A musculatura fica tensa, puxando todos os seus componentes do seu joelho, que é uma articulação de estabilidade, estimulando os seus nervos da dor. E aí você começa a sentir dor. Para resolver é alongar
e fazer a liberação miofascial. O que é liberação miofascial? Não sei se você já viu, são uns rolinhos que a gente faz, movimentos em cima desse rolinho para que a musculatura relaxe e aquela fáscia daquele músculo, ele se acalme, ganhe irrigação e relaxa a musculatura para a musculatura parar de ficar contraída demais, puxando todos os seus sensores da dor do seu joelho. Eu vou dizer para você que eu não estou contando isso só fisiologicamente, eu vivo isso, né? Eu treino, eu dou aula, eu corro, então a minha musculatura, a tendência ela está sempre muito contraída, sendo exigida na contração, e é esse o trabalho que eu quero. Então como é que eu resolvo? Faço liberação miofascial e faço o alongamento. Se eu não fizer maravilhosa alongamento e liberação, é dor no joelho na certa, e eu não tenho problema nenhum no meu joelho. O que eu tenho quando eu sinto dor no joelho é quando eu me desliguei, acabou a semana, foi agitada, não consegui parar para fazer ali a minha liberação, fui treinar sem fazer liberação e a dor no joelho aparece, é batata. Então, as minhas alunas sempre, Ale, estou com dor no joelho, para um pouquinho, faz liberação, está fazendo alongamento? Isso acontece diariamente, tá? Lógico, precisa descartar se tem algum problema no joelho mesmo, se está aí com uma lesão de menisco, se está aí com alguma, né, nos ligamentos cruzados, está com alguma inflamação, isso pode acontecer, né? Pode e acontece mesmo. Então, a primeira coisa que você precisa descartar é isso, mas alongar e fazer a liberação, você pode fazer na sua cama hoje. Você está aí, já começa a fazer alongamento. Como é que eu alongo, Ale? Faz aqueles movimentos que você já sabe. Perna esticada, vai até o seu pé. Precisa ficar numa intensidade desconfortável. Tem que gerar uma intensidade de desconforto. Não precisa ser insuportável. Durante 20 segundos e repete 2 vezes cada movimento. Faz isso, relaxando, soltando o ar, relaxando. Tem várias aulas gravadas aí no meu Instagram de alongamento. Pega uma aulinha dessa, coloca aí na sua cama. Pode estar de pijama, já pronta para dormir, porque você não vai transpirar, e é um relaxamento fantástico. Isso pode ajudar aí nessa sua percepção de dor no joelho, e isso serve para todas, tá? Inclusive, a musculatura fica contraída até quando a gente não treina. Fica muito sentada, né? Muito fadigada, muito estresse, a musculatura pode perder, ficar com esse tônus muscular contraído, com a face reprimida, puxando os ligamentos do joelho, estimulando os sensores da dor do seu joelho, e aí você fica com dor no joelho e não tem problema no joelho. E fica cheio de paranoia com dor no joelho, quando você resolveria a dor no joelho fazendo um alongamento, fazendo a liberação miofascial, fazendo um carinho, né? E você já resolve, tá? Olha que já são 8h30, gente. Fazendo... Estou sentindo muitas cãibras de nó. Ai, Marisete, não consegui entender. Ó, cãibra pode ser falta de potássio, cãibra pode ser falta de aquecimento para começar a fazer atividade física direito, cãibra pode ser falta de alongamento na musculatura, cãibra pode ser excesso de esforço, tá? Eu preciso saber mais detalhes para eu poder te ajudar, tá? Meu desejo é correr, porém... não posso perder peso. Ah, você não pode perder peso? Você quer correr e não pode... Maravilhosa, atividade física só perde peso se não comer, tá? Eu sempre falo aqui, se quiser perder peso com atividade física, precisa cuidar da alimentação. Se você não quer perder peso, eu corro, treino, corro. Tô aqui treinando, querendo correr uma meia maratona agora em dezembro. Só não vou correr caso... eu não consiga manter os treinos aí por causa do meu trabalho, tá me exigindo demais, uma fase aqui pesada, mas eu tô treinando para ir. E eu não quero perder peso. Então, o que eu faço? Eu como, né? Olha que coisa boa, olha que problema bom, né? Lógico, comida de verdade, saudável, me preocupo em comer tudo de bom, mas eu não me preocupo com restrição calórica. Né? Eu sempre estou ali com aporte calórico suficiente para me dar energia. Pronto, não emagreço. Quem dera, maravilhosa, se fosse assim, ó, né? Corri e emagreci.
Não, se não cuidar da alimentação, e aí a regra serve para a mesma coisa, tanto o inverso. Quer emagrecer? Precisa cuidar da alimentação, comendo menos, comida saudável, reeducação alimentar, déficit calórico, atividade ajuda. Não quer emagrecer? Mantenha um aporte calórico alto, alto o suficiente para você também não engordar, porque é possível você fazer corrida comendo muito e engordar. É possível, tá bom? Deixa eu ver se tem mais aqui. Vou precisar sair. Gratidão. Eu também, gente. Eu preciso sair daqui. Esse papo tá muito gostoso. Muito obrigada, nada, lindona. Tenho muita dor debaixo do pé quando faço caminhada. Isso é fascite plantar. Maria, vou te dar uma dica maravilhosa. 2 dicas. Você vai pegar o cabo de vassoura da sua casa, tira lá a vassoura, vai botar no chão e vai fazer isso aqui, ó. Ó, tá no chão, tá bom? Imagina que tá no chão. Vai fazer esse movimento aqui na curvaturinha do seu pé todo dia. De preferência 2 vezes ao dia. Começa a fazer. Sem dor ou sem caminhada, faz. Isso é a liberação miofacial da sua musculatura do seu pé. Lembra da face do músculo? A face do músculo aí tá exausta, tá contraída. A gente não cuida do pé. A gente não dá atenção pro pé, a gente não alonga o pé, a gente não aquece o pé, a gente faz nada. Eu vivo estimulando aqui na hora da live prática, galera, fazer a liberação e alongar o pé e fazer a mobilização do pé é super importante. Então, ó, primeira coisa, faz essa liberação todo dia, 2 vezes e de forma permanente antes de você caminhar. Como você tá com dor, eu vou falar para você, ó, pega uma garrafinha PET, tá? Pode ser pequena de 600, bota água, congela. E aí você vai fazer essa liberação com a garrafinha congelada, porque ela tá com gelo, gelo é anti-inflamatório, aumenta a irrigação e ela tá liberando ao mesmo tempo, tá bom? Então essas 2 dicas são super importantes para você. Minha bateria tá acabando, eu vou perder a live se eu não fechar agora, tá bom? Faz isso e depois me fala. Eu preciso sair, senão eu não vou conseguir salvar a live. Beijo, suas lindas. Tchau, fiquem com Deus.